cheia da tua glória. Santo, Santo, cantemos a canção que não envelhece no céu. Santo. Bom dia, Nath. Deus te abençoe. Bom dia a todo mundo aqui também no YouTube. Esse som não vai parar, a igreja vai cantar. Santo, esse som não vai parar, a igreja vai cantar com os anjos e os Santo. A igreja vai cantar com os anjos em Santo. Aleluia. Vamos lá? Vamos começar, Nath? Vamos começar então, pessoal? Deus abençoe vocês aqui também. Vamos começar então. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, né? No dia de hoje. Vamos ler Efésios 2. Então vamos orar para nós darmos início. Pai, obrigada. Obrigada por esse dia. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigada por esse encontro marcado. Obrigada pela oportunidade de ler a Tua palavra, de poder absorver mais. Obrigada, Jesus, porque ela é atual, Pai. A Sua palavra se renova. Como temos aprendido contigo. Muito obrigada, Jesus, por esse acesso. Muito obrigada por essa oportunidade que temos tido aqui diariamente. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. O Senhor é vivo, o Senhor é real. Nós amamos o Senhor. Inunda mesmo a nossa casa, aonde cada um estiver agora, que a Tua presença possa ser viva, real, poderosa, não somente no momento do nosso devocional, mas o dia inteiro, constantemente. Tome o Teu lugar, Pai, nesses ambientes e seja feita e prevaleça em todo o tempo a Tua vontade, Pai. Nós te amamos pelo que o Senhor é e agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que ainda vai fazer. A Tua palavra, ela é viva, a Tua promessa, ela é real. E o que o Senhor prometeu para nós, o Senhor vai cumprir. Obrigada, Jesus, pela certeza de que servimos um Deus todo-poderoso. Nós te amamos, te amamos, te amamos, te amamos e pedimos que a Tua vontade em nós seja maior. Eu quero, Pai, que o Senhor conduza os meus atos, os meus pensamentos, a minha vida em todo o tempo. É a nossa oração, é a minha oração. E eu profetizo que seja a mesma de todos que estão me ouvindo nesse momento. Amém e amém. Bom dia, bom dia. Shalom, meus queridos. Bom dia. Então vamos? Efésios, capítulo 2. Vamos ver o que mais nós temos a aprender hoje com Paulo e com a igreja de Éfeso. Amém? Eu amo esse louvor que está tocando. Amém, glória a Deus.
Vamos lá? Efésios, capítulo 2. E diz assim: primeiro título do capítulo 2 é, na minha versão, da morte para a vida. E na Bíblia de Estudos está viver em Cristo. Shalom, Anderson. Bom dia. Então vamos lá. Primeiro versículo. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daqueles que governam os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Versículo 4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Glória a Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Meu Pai, glória a Jesus. Deixa eu marcar isso aqui, gente. Mas a misericórdia de Deus. Que lindo esse versículo, né? Vamos lá. Deus abençoe vocês que estão entrando também. Estamos lendo Efésios, capítulo 2. E vamos agora para o versículo 6. Bom dia, Roberto. Deus abençoe. Vamos lá. Versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Bom dia, Maria. Bom dia, Portugal. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Glória a Deus! A imensa grandeza da sua graça. Versículo 8. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. É pela graça, gente. É pela graça. É pela misericórdia dele. É pela graça de Deus que nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não vem de nós, mas é um presente dado por Deus. Bom dia, Tiago. Deus te abençoe.
9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Uau! 10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Glória a Jesus. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse primeiro tópico, que vai até esse versículo 10. Vamos ver se temos algum comentário aqui interessante, um comentário extra para nós na Bíblia de Estudos. Na minha versão, começa antigamente por terem desobedecido a Deus, né? E por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Na outra versão aqui diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, foram feitos vivos. Estando vós mortos em ofensas e pecados, depravação total devido à queda e o pecado original. Naquele tempo, aí aqui também, em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Refere-se aqui ao feito de que as pessoas não redimidas põem como deve ser seu comportamento e vivem com acertos dentro desta esfera de transgressões e pecados. Segundo o príncipe das potestades do ar, olha que versão interessante. Na minha tá assim: fazendo a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que controla os que desobedecem a Deus. O príncipe das potestades do ar corresponde ao feito de que Satanás encabeça o sistema desse mundo. Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito de Satanás, o qual cobre a todos os incrédulos, por isso operando a desobediência. No versículo 3, quando fala fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, tem um comentário assim, a mente das pessoas não redimidas são um laboratório de pensamentos, impressões e imaginações pervertidas. Uau! No versículo 3, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A ira de Deus está de modo inalterável contra o pecado e a única solução é através da cruz, reconhecer o sacrifício de Jesus por nós ali na cruz. Vamos continuar então. Versículo 11, bora lá. Versículo 11. Bem-vinda, Ana Paula. Deus te abençoe. Estamos lendo Efésios capítulo 2. Agora vamos para o versículo 11.
Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Aleluia! Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. É por meio de Cristo que todos nós podemos ir, pelo poder do Espírito, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Aleluia! Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Isso está falando com a gente, né? Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aleluia, Pai. Louvamos o Teu nome, Jesus, por mais um capítulo no dia de hoje.
Obrigada porque não temos lido por ler, mas temos buscado guardar cada texto, cada versículo, cada revelação em nossos corações, Pai. Que Tua palavra seja viva em nós e que possamos absorver e crescer em conhecimento, em discernimento, em sabedoria no Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Enquanto eu vou fazer mais comentário sobre esse trecho que lemos agora de 11 até o 22. Se você tiver algum comentário para fazer também, fique à vontade. Escreva aí nos nossos comentários. Se algum versículo tá marcado assim para você, que falou profundamente ao seu coração, compartilhe aqui com a gente. Amém? Vamos lá, vamos ver qual comentário que nós temos aqui. Olha, falando sobre outra versão, né, na Bíblia de Estudo do versículo 11, que fala assim, ó, lembrai-vos que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, referindo-se a quais gentios não estavam em convênio com Deus, a circuncisão física, debaixo da antiga aliança, que era a sua prova externa. Pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, dito por Paulo dessa maneira com respeito aos judeus, em contraposição da circuncisão feita no coração. Aqui está referindo aos não-judeus como gentios, tá? Então, na sua versão, na sua Bíblia, se tiver aí como gentios, são os não-judeus. Agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, olha que interessante, no versículo 13, faz um comentário depois do versículo. O versículo é assim, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo. Mas agora em Cristo Jesus, que é a base de toda a salvação, vós que antes estáveis longe da salvação, pelo sangue de Cristo. Porque pelo sangue de Cristo, a morte expiatória do sacrifício de Jesus Cristo transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. Em Cristo, Deus não reconciliou a uma nação. Olha que lindo esse comentário, ó. A morte expiatória do sacrifício de Jesus Cristo transformou o relacionamento de Deus com a humanidade. O que era antes do sacrifício de Jesus se tornou um outro relacionamento após o sacrifício dele ali na cruz. Em Cristo, Deus não reconciliou só uma nação. Em Cristo, Deus reconciliou o mundo. Aleluia! Porque Ele, Cristo, é a nossa paz.
Por Cristo e o que Ele fez na cruz, temos a paz com Deus, o qual de ambos os povos fez um só. E derrubando a parede de separação que estava no meio, entre os judeus e os que não eram judeus, entre os gentios, na sua carne desfez, correspondendo aqui à sua morte ali na cruz, pela qual ele redimiu a humanidade, o que também significa que ele não morreu espiritualmente, como alguns afirmam. A inimizade, o ódio entre Deus e o homem causado pelo pecado, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois, que é os judeus e os gentios, um novo homem fazendo a paz. A paz novamente foi efetuada pela cruz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Versículo 20, fez um comentário aqui. Deixa eu ler na minha versão, gente. Só para ver o que... Versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Apóstolos e profetas. Aqui na Bíblia de Estudo está fazendo um comentário interessante sobre esse ponto aí, ó. Edificados sobre o fundamento, a cruz, né? Dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos aqui servem de liderança debaixo do novo convênio, do novo tempo ali. E os profetas tendo servido igualmente debaixo do antigo pacto. Jesus é a principal pedra de esquina. Pedra de esquina. E na minha versão tá pedra fundamental. Demonstra a parte do fundamento que mantém tudo unido. Jesus é a pedra de esquina em virtude do que ele fez na cruz. Glória a Deus, aleluia. Que capítulo lindo, a Denise está comentando com a gente. Aqui, um grande aleluia, glória a Deus. Ao passar pelos versículos 4, 5 e 13. 4, versículo 4. 4, 5. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Aleluia. 13. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Glória a Jesus, que lindo esses versículos, Nise. O 13, eu também acabei de marcar. Ele é a nossa paz. 14, primeira parte. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz. Glória a Deus, que lindo. Cristo quem nos trouxe a paz. Aleluia.
Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos que estão aqui. Amém, gente. Hoje, então, esse capítulo lindo, falando para nós e trazendo para nossa realidade. A palavra, o evangelho, o sacrifício de Jesus não foi feito apenas para uma nação. Não foi exclusivamente para o povo judeu. A partir do sacrifício de Jesus ali na cruz, nós também tivemos acesso à sua graça, à sua misericórdia e salvação. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por pensar em nós. Aleluia. E então nós temos acesso a Ele e podemos ser gratos por essa misericórdia e esse amor. E como diz no 18, e por meio de Cristo que todos nós podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Encerramos a leitura do capítulo 2 de Efésios com esse entendimento resumido nesse versículo. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder do Espírito Santo que habita em nós até a presença do Pai. A Maíra fez um comentário com a gente agora aqui, ó. Deus é muito maravilhoso. Nesse estudo de hoje, vem para nos mostrar que somos muito abençoados de ter um Deus que nos ama, que se preocupa, que nos quer ao seu lado. E assim seja. Aleluia, amém, Maíra. Sejamos gratos todos os dias, pois não somos merecedores da misericórdia dele. Não somos. E isso é graça. É recebermos um favor sem merecermos. Isso é graça. Um favor imerecido. Glória a Jesus. Amém? Que lindo, né? Que lindo. Sejamos gratos, gente. Agradeça ao Senhor. Tá vendo quantos motivos para agradecer? Quantos motivos para agradecer nós temos diariamente? São detalhes, situações que às vezes passam despercebidas, mas o simples fato da graça do Senhor se estender a nós, isso prova o amor e o plano de Deus ser estendido a todo o mundo e não apenas aos judeus, aquele povo. Por mais que eles sejam amados, por mais que eles sejam um povo onde Jesus veio para que eles tivessem acesso e conhecimento, Deus se revelou provando que o plano dele de salvação se estendia a toda a face da terra. É para nós também. E o sacrifício de Jesus nos deu esse acesso ao Pai. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Amanhã, novamente, às 6 horas, estaremos aqui para a leitura do capítulo 3 de Efésios. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor fale aos seus corações durante o dia. Sintam-se amados, sintam-se queridos e sinta que o Espírito Santo de Deus está com você. Você não está sozinho. Essa é uma promessa do Pai para nós. Ele estaria conosco todos os dias. E isso nos assegura de que estamos em companhia do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um dia abençoado para nós, Maíra. Amém, amor. Amém, Silas. Deus abençoe, Deus nos abençoe, Silas. Amém.
Amanhã às 6 horas estaremos aqui novamente. Compartilhe, comente, convide para que todos possam também ter acesso a essa experiência que estamos tendo. Todos podem também se achegar ao Pai pela manhã, pela tarde, pela noite. O importante é ter acesso a Ele todos os dias. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, às 6 horas, aqui novamente. Fiquem com Deus.